Então hoje vamos falar de vetores, pessoal. Antes de apresentar os vetores, eu queria apresentar para vocês grandezas escalares. Aquelas grandezas que ficam perfeitamente definidas apenas pela magnitude. Um exemplo seria a massa, por exemplo, de 2 kg que eu tenho. Todo mundo entende do que eu estou falando. Não é necessário mais nada para expressar essa informação, essa grandeza. Outro exemplo de grandeza escalar, volume, 5 metros cúbicos. Não há necessidade de mais nada, todo mundo entende. Se eu disser que eu comprei 2 kg mais 3 kg, num dia eu comprei 2, no outro dia eu comprei 3, então no total eu tenho 5 kg. Não tem problema, todo mundo entende que sabe que pode fazer isso. Então essas grandezas escalares, elas ficam perfeitamente identificadas pelo número. Já as grandezas vetoriais não ficam definidas apenas pelo número, elas precisam então de mais informações. Elas precisam de direção e sentido além do número, além do módulo. Se eu disser que João empurrou uma caixa com uma força de 5 newtons e Pedrinho com uma força de 2 newtons. Colocando aqui 2 newtons. Todo mundo poderia imaginar que o total vai dar 7 newtons. Mas eu não falei que eles empurraram se ajudando. Eles poderiam ter empurrado no seguinte sentido: 5 newtons para cá e 2 newtons para cá. Vejam que agora eu tenho um total de 3 newtons porque as forças se subtraem. Então vocês vejam bem que dar um número apenas não é suficiente. Tem que dar a direção e o sentido além do valor. Então é isso, grandeza vetorial. Ela precisa de módulo, que é o valor, direção e sentido. O que é módulo, direção e sentido? Aqui eu representei um vetor que tem valor de 5 newtons. Então o valor 5 newtons seria um módulo, quanto vale. A direção aqui é a linha sobre a qual eu estou debruçado, então é a linha horizontal, direção horizontal, uma vez que o chão está aqui embaixo, tá, pessoal? E o sentido da esquerda para a direita. Então tá aí, pessoal, o módulo é o valor, direção é a linha sobre a qual eu me desloco, e sentido é de onde para onde, da esquerda para a direita. Aqui eu tenho outra grandeza, né? Outro vetor. O módulo é 3 newtons. A direção vertical, estou em cima de uma linha vertical aqui. E o sentido de baixo para cima. Se eu tivesse assim, 3 newtons, o mesmo módulo. A direção vertical é a mesma, já o sentido é de cima para baixo. Mudou só o sentido em relação a essa. Então vejam, essa é a ideia que eu quero passar para vocês, do que é módulo, que é o valor. Direção é a linha sobre a qual eu estou, e sentido é de onde eu parto para onde eu chego. De onde eu saio para onde eu chego, seu sentido. Toda direção tem dois sentidos. Eu posso vir daqui para lá, isso é a direção. Eu posso vir daqui para cá, ou eu posso vir daqui para cá. Então toda direção tem dois sentidos. Definição de vetor. O vetor é um segmento de reta orientado. Aqui tem um segmento de reta orientado, um pedacinho de uma reta que tem um começo e um fim, está orientado daqui para lá, mas que representa todos os vetores equipolentes. Vetores equipolentes, pessoal.
aqui são todos esses vetores aqui, que são paralelos, que têm o mesmo módulo, direção e sentido. Então esse vetor aqui é o mesmo que este, é o mesmo que este, é o mesmo que este, e qualquer outro aqui. Então o vetor ele é um conjunto. Qualquer um desses vetores aqui é o mesmo. Eu posso pegar este, qual é o mais conveniente, mas é claro que quando eu trabalhar com vetor eu vou escolher um e vou me fixar nele. Mas eu podia ter pego este, podia ter pego este. E vetores equipolentes, então, são aqueles que têm o mesmo modo, direção e sentido. Eles podem estar deslocados assim no espaço, mas é o mesmo vetor. Então, quando eu estou falando do vetor AB, eu estou falando de todos esses vetores. Pessoal, eu tenho aqui dois vetores e eu gostaria de comentar uma coisa. Eu vou representar vetor com uma letra e uma setinha em cima. Alguns autores representam só com a letra em negrito. Eu aqui, como estou fazendo um vídeo, não tenho condições de optar pelo negrito, por uma letra em negrito. Então nós vamos representar vetor com uma letra e uma setinha em cima. Então toda vez que tiver uma setinha em cima, está dizendo que é uma grandeza vetorial. Agora eu quero falar da soma desses vetores. Eu quero somar este vetor com este. Bom, aí é claro que eles estão deslocados. O que eu poderia fazer? Eu poderia trazer este vetor até aqui, ó. Pega-se uma régua, assim, ó. Eu vejo o tamanho dele, aqui mais ou menos eu estou vendo que é 1,5 cm. Eu arrasto essa régua até aqui. E aí eu faço de novo 1,5 cm aqui. Vou pegar a caneta da mesma cor aqui. E aí eu reproduzi, eu optei, trouxe esse vetor para cá, ou não trouxe. Na verdade, o que eu fiz, eu acabei de falar de vetores equipolentes, eu optei por um outro, que está lá naquele lugar, que é mais fácil. Então eu escolhi um outro dos vetores. Esse negócio de dizer que eu desloquei para cá o vetor é só uma força de expressão. Na verdade, eu optei por um outro vetor equipolente a ele. É um irmão dele, um vetor com o mesmo módulo de direção e sentido. E aí, para fazer a soma, né, no gráfico aqui, achar o vetor resultante, a gente pega a origem do primeiro e a extremidade do último lá. E aí eu estou realizando a soma, fazendo a união aqui. Então, o vetor resultante, né, da soma desses dois, nesse caso aqui, eu vou escrever assim, vetor resultante da soma do A mais o B, é este aqui. E este aqui, então, vou botar um R de vetor resultante. Aí eu somei os vetores. É claro que se os vetores tivessem assim, ó, o vetor A aqui e o vetor B aqui, é fácil de ver que esse pedacinho aqui e este aqui somado, ó, vai dar um vetor que começa aqui e termina na outra ponta aqui. Então vai dar um vetor bem grandão aqui. Este vetor aqui, eu só botei um atrás do outro, então é fácil de ver que vai dar um vetor grandão assim. Agora no nosso caso aqui, eles não estão em cima da mesma linha, por isso que eu tenho que usar esse artifício. Eu coloco a origem do segundo na extremidade do primeiro e vou emendando eles assim, a traseira de um, né, no biquinho da outra. E depois eu junto eles assim, junto onde eu comecei e onde eu terminei. Então tá aí a soma de vetores. Eu escolho, eu desloco esse vetor para cá com a régua, eu estou optando por um outro vetor que é equipolente a ele. E aí eu junto a origem e a extremidade, onde tudo começou e onde tudo terminou. Bom, dado o vetor U e V, vamos fazer alguns exercíciozinhos. Determine a soma do vetor U mais o vetor V.
Como é que se faz isso? Eu vou pegar esse vetor que está aqui, é 2 centímetros, vou arrastar a régua aqui, vou pegar e vou fazer 2 centímetros, exatamente como está ali. Eu acabei de optar por um outro vetor. Vou pegar o vetor V que está aqui, estou vendo que é 1 centímetro, e vou arrastar esse 1 centímetro aqui. Ou seja, estou optando por um outro vetor equivalente a ele. E aí, feito isso, a gente pega a origem do primeiro e une a extremidade do segundo. Está feito. Aí está o vetor resultante, né? Vetor com uma setinha em cima, é o que nós vamos optar. É o vetor que eu chamei de U e vetor V somado. Outra coisa que eu gostaria de fazer, letra B, o vetor U menos o vetor V. O que a gente faz? Novamente, eu vou desenhar o vetor U aqui. A gente pega esse vetor U e arrasta 2 centímetros aqui para baixo. Estou tentando aqui 2 centímetros. Vamos fazer 2 centímetros aqui. Mais ou menos já fiz 2 centímetros, paralelo a lá ao que eu fiz. A direção é da esquerda para a direita. Este é o vetor U. O vetor V, pessoal, o vetor V, se eu arrastar ele está lá em cima, né? Se eu arrastar ele até aqui embaixo, é 1 centímetro que eu tenho que trazer. Então eu vou trazer esse 1 centímetro aqui para baixo. Tentar não inclinar, mudar a inclinação da régua. Seria o vetor V, né, pessoal? Seria aqui o vetor V, bem fraquinho eu vou fazer, porque não é este. O vetor tem um menos na frente. Este menos, pessoal, esse é o vetor V. Mas, como ele tem um menos na frente, esse menos ele inverte o sentido. Então, este aqui seria o vetor menos V. Aqui para baixo, ó. 1 centímetro para baixo. Então, na verdade, eu tenho aqui o vetor U e o vetor menos V. Então, me interessa somar o vetor U com o vetor menos V. Este menos aqui na frente inverte o sentido. É feito isto, a origem do primeiro é unido à extremidade do segundo. Está aí. Então, o vetor resultante, vou chamar de resultante, é esse aqui. Viram o efeito desse menos é inverter o sentido. O vetor V e o vetor menos V. Bom, vamos agora executar essa soma aqui. 2 vezes o vetor U. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o vetor U por 2, e o vetor U é praticamente 2 centímetros. Então, eu faço uma reta aqui. E ao invés de fazer 2, vamos ver de novo. Pega aqui, 2 centímetros, arrasta paralelamente. E vamos fazer assim para ficar mais inclinado, certinho, né? E eu pego 2, 4. Então tá, 4 centímetros, que foi multiplicado por 2. E o vetor V não aconteceu nada. O vetor V continua sendo o mesmo 1 centímetro. Então, arrasta aqui 1 centímetro. Prontinho. E aí a gente pega a origem do primeiro, a extremidade do último e une, e esse é o vetor resultante. Então, colocando aqui o vetor resultante, né? Esse é o vetor resultante, uma setinha para indicar que é vetor. Esse vetor aqui de baixo é o vetor 2U. E esse é o vetor V. Tá aí a soma feita algebricamente desses dois vetores. Aqui está sendo solicitado o vetor menos U e o vetor menos V. Este menos só inverte o sentido. Então, eu pegaria aqui os 2 centímetros que temos aqui. Vou reproduzi-lo aqui para responder a questão. É um vetor equivalente. E aí a única diferença é que o sentido é para cá. Esse é o vetor menos U. Uma setinha em cima, né? Para indicar que
é vetor, a gente combinou que ia colocar uma setinha em cima. E o vetor menos v, a mesma coisa, para obter o vetor menos v, é 1 centímetro, eu tenho que transferir 1 centímetro para cá. A única diferença é que esse menos faz com que inverta o sentido. Então, menos v, esse é o vetor menos v. Perfeito. Então, aí está respondido, vetor menos u e o vetor menos v. Esse menos simplesmente troca o sinal. Agora, nós queremos que multiplicar o vetor u por 3 e multiplicar o vetor v por 2 e também inverter o sinal. Então, se eu fizer a representação disso aqui, pega os 2 centímetros e aí 2 vai ficar 3 vezes maior. Então, deixa eu colocar aqui 1 mais 1 mais 1. Este, então, não troca o sentido, porque não tem sinal de menos. Este vetor que começa aqui é o vetor 3u. E o vetor v é este aqui, é 1 centímetro. Aqui, 1 centímetro, só que esse 1 centímetro vai ser multiplicado por 2 e vai ainda inverter o sentido. Então, ao invés de ser para cima, como está ali, eu vou fazer para baixo, 2 para baixo. 1 e 2, está aqui. Prontinho. Então, esse é o vetor menos 2v. A gente põe agora a origem do primeiro, o primeiro daqui, une a extremidade do último. Está aqui. Então, é só fazer a soma, o vetor resultante dessa soma, o vetor resultante está aqui. Bom, aqui nós temos novamente vetores, né, pessoal? A, B e C. E eu quero executar a soma 4 vezes o A menos o B menos o C. Já sabemos que esse 4 aumenta 4 vezes o nosso vetor. Vamos pegar uma reguinha, vamos medir, ele mede aproximadamente, pelo menos eu procurei 1 centímetro. Então eu arrasto aqui, 1 centímetro vai virar 4. Por quê? Porque tem que aumentar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Tá aí. Então o vetor 4A. Tá aqui. Este vetor, deixa eu fazer direitinho aqui. Tá. 4A. 4A tá aqui. Menos, em vez de ser para cima, vai ser para baixo. Quantos? Vamos medir aqui. 2 centímetros invertido de sinal para baixo. Então, 2 centímetros para baixo. Ok, representei aqui para baixo. Então, este vetor que eu fiz aqui é o vetor menos B. Menos B. E o vetor C tem um menos na frente, ao invés de ser para cima, ele vai também inverter o sentido. Só que ele vai continuar na mesma direção. Eu vou pegar a direção aqui e vou transportar 1 centímetro também, é uma medida amigável, colocar aqui na extremidade esse 1 centímetro para baixo, inverteu a direção, quer dizer, o sentido. A direção continua a mesma, ele continua em cima da mesma inclinação, mas em vez de ser apontando para cima, vai ser apontando para baixo. Bom, aí para obter, esse aqui é o vetor menos C. Para obter o vetor resultante, a gente pega a origem do primeiro, a extremidade do último. Então, une-se a origem do primeiro e aí o vetor resultante é onde tudo começou e onde tudo terminou. Esse é o vetor resultante da soma disso aqui, pessoal. Então tá aí a soma geométrica, né, de todos esses vetores.